E agora, vamos para a nossa última sessão, o Keynote. Reinvenção é a palavra-chave. Repense suas estratégias e transforme-se para crescer. Tenho o prazer de convidar ao palco Camila Cusates. Camila é mãe de Maria, estrategista, consultora, mentora de negócios e profunda admiradora de marcas que nasceram para impactar o mundo. Camila é mestre em administração de empresas, especialista em gestão estratégica e economia de mercados, tem 25 anos de atuação em estratégia, marketing e inteligência de mercado, dedicados à construção de negócios que impactam a transformação da sociedade por sua proposta de valor. Tem participação efetiva e reconhecida em projetos para empresas e startups no mercado brasileiro e internacional e, durante a sua carreira, desenvolveu projetos para diversas entidades de classe e associações. Recentemente, foi responsável direta pelo rebranding e reposicionamento de mercado da Abitrigo. É Founder and Strategist na Lucy Strategic Intelligence, consultoria que co-cria novos futuros usando inteligência estratégica para melhorar suas decisões, acelerar seu crescimento e impactar o mundo. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Boa noite. Boa noite já, né? Tudo bom, gente? Que desafio falar depois desse monte de palestra bacana que a gente teve. Deixa eu só entrar aqui, minha apresentação entrou. Nos desafio falar. E um prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o pessoal online também. E eu vou hoje falar um pouquinho de estratégia, mas mais que uma palestra, esse momento que a gente vai estar junto aqui, eu queria fazer um convite. E é isso que eu me propus a vir aqui, para fazer um convite a todos vocês. A gente vai falar de futuro. E a quem que pertence esse futuro? E eu estou aqui para dar uma notícia que não é tão boa para algumas empresas. Não vai ter mais espaço. Entrou? Não vai ter mais espaço para empresas que não vão ter responsabilidade de co-criar um mundo melhor. Não haverá mais espaço para essas empresas num futuro muito breve. Está muito perto disso acontecer, né? Então, é uma responsabilidade das empresas pensar nesse bem comum. Pensar em que mundo que a gente quer criar, não só para os nossos filhos, para a gente também. E está nas nossas mãos fazer isso. Então, o futuro vai pertencer a quem vai impactar nossas vidas. Mas impactar quando? Hoje. As empresas que vão estar no futuro são aquelas que hoje já impactam a nossa vida. São aquelas que já estão sendo construídas hoje com o olhar de transformar o mundo. São essas empresas que vão estar no futuro. Mas, Camila, daí vocês podem perguntar, né? O que isso tem a ver com associação? E por que você veio aqui falar isso para a gente? Porque eu acho que é um grande... O convite está aí. Vocês lidam diariamente com pessoas e empresas que podem mudar o mundo. Então, a associação pode ser a que dá o primeiro passo. A que é o exemplo. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Vou falar um pouquinho desse novo futuro. Então, o que é uma associação? Vocês melhores que eu sabem que a associação é uma organização sem fins lucrativos. E toda essa experiência que eu tenho na minha carreira, por ter passado por algumas associações, entidades, institutos, me corrijam se eu estiver errada, por favor. Mas eu acho que o que mais bacana que eu aprendi, assim, o que uma associação faz à frente, são duas palavras: representação e conhecimento. São os dois principais papéis que eu vejo e que eu vi ao longo da minha vida, nas associações que eu passei. Representar os seus entes, né, as empresas que estão dentro da nossa associação, as pessoas que estão dentro das nossas associações, e também gerar conhecimento. Só isso? Será que a gente não pode mudar o mundo? Será que a associação não pode ser a porta para que essas empresas mudem o mundo? Está na nossa mão. Fazer coisas grandes é uma escolha. Não é difícil. Então, faça coisas grandes. Faça coisas grandes agora. Faça diferente. Mostre para as empresas, para as pessoas, para os profissionais que estão dentro das nossas associações, que dá para fazer diferente. Dá para a gente chamar a atenção. E como que a gente faz isso? De forma estratégica, que é a área que eu posso falar um pouquinho mais com propriedade. Eu
não vou aqui discorrer sobre estratégia, senão a gente vai passar o filme Tropa de Elite, eu não quero fazer isso, mas eu trouxe aqui algumas coisas para a gente falar sobre estratégia. Uma das principais delas, e a que eu mais gosto, é que todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. Essa frase é do Mike Tyson, e para mim é uma aula de estratégia. Porque a gente teve um soco na boca há 1 ano e meio chamado Covid. Ninguém esperava. Nenhum plano estratégico estava lá, Covid. E por melhor que a gente olhe o futuro, e parte do nosso trabalho de estratégia é olhar muito o futuro, falar muito sobre, estudar muitas tendências, uma pandemia do impacto que teve, ninguém esperava. Sun Tzu já falava que estratégia é a arte do general. Eu gosto de, não só quando eu vou lecionar, ou quando eu estou discutindo com algumas pessoas sobre estratégia, eu gosto de falar que estratégia significa o que fazer e o que não fazer. De uma maneira bem simples. Separar o que fazer e o que não fazer. E tem uma frase do Porter, que eu adoro muito, eu sou old school, tá? Apesar de trabalhar muito com startups hoje, quase que 80% da minha vida hoje está destinada a startups, eu sou old school, então eu gosto muito de um cara chamado Porter, e ele fala assim: estratégia é a criação de uma posição única valiosa envolvendo um conjunto diferente de atividades. E por que essa posição única e valiosa? Porque é ela que nos difere de todos os outros. É ela que nos separa dos outros. Por que eu pego um Uber? Por que eu vou num Airbnb? É por isso. Então, por trás dessas marcas, e aí a gente está falando da nova economia, novas marcas, novo mercado, por trás dessas marcas houve a criação muito forte de uma estratégia de posição única, de criar uma posição única e valiosa no mercado. E por que é importante a estratégia? A gente fala de várias análises, né? Como o Porter fala, um conjunto diferente de atividades, porque daí a gente vai falar, eu preciso olhar mercado, eu preciso olhar concorrência, eu preciso olhar modelo de negócio, eu preciso olhar meu produto, eu preciso olhar quem são os fundadores, qual é a equipe, qual a tecnologia que eu uso, quais são os meus investidores. Então, estratégia, gente, é uma coisa muito engraçada, porque às vezes a gente recebe algum cliente para falar assim, não, eu quero seguir a estratégia do Uber. Estratégia não é escalável, eu não consigo copiar. Com todos aquele conjunto de atividades que a gente precisa analisar anteriormente, eu não consigo copiar. Não dá para fazer igual. Eu não consigo ser igual a uma determinada... eu quero ser igual àquela determinada associação. Não, não dá. Cada empresa é única. Lembra que o Porter falou? O que a gente precisa é usar o nosso aspecto único para trazer isso e tornar isso como valioso. Uma coisa muito importante da estratégia é que ela precisa ser simples. E o exemplo que eu sempre dou é que se o estagiário e a recepcionista não entendem a sua estratégia, é porque ela está errada. Estratégia é simples. É simples de se entender. Então, qual é a estratégia que eu vou usar para conseguir ter uma posição única no mercado, única e valiosa no mercado? Ela precisa ser simples. Se ela for complexa, ela está errada. A outra coisa de estratégia que eu gosto de falar é que não existe tática que resolva estratégia mal feita. Eu posso ter o melhor time financeiro, eu posso ter a melhor equipe de marketing do mercado, mas se a estratégia está errada, a tática não vai funcionar. Então, é muito importante, quando a gente fala de estratégia, a gente ter esses conceitos em mente e fala assim, então tá, como eu faço isso de maneira simples e como eu faço isso a fim de que as minhas táticas sejam fáceis de ser executadas. E aí, então, agora a gente só alinhou alguns conceitos de estratégia, eu vou começar a falar assim, então qual é a estratégia, Camila? Vocês podem perguntar, então, tá, conta aí, como que a gente faz? Qual que é a função de uma empresa? Eu avisei que eu era old school, né? Então, Milton Friedman, bacana, que já ganhou o Nobel de Economia, falou lá em 61 que a função de uma empresa era maximizar seus lucros e, como resultado, criar valor para o acionista. Em 61, e por muito tempo, isso deu certo. Eu não posso olhar para trás e criticar o que foi feito lá atrás. Lá atrás, a regra era essa. Mas o que aconteceu nos dias de hoje?
o sistema deu errado. A gente precisa resetar. A gente precisa voltar. Sabe aquele volta que deu errado? Voltar. Vamos olhar esse sistema. Vamos ver se realmente o que a gente pode mudar para fazer um mundo diferente para o futuro. E aí, quem tem filho aí, como a Vivi já falou, eu sou mãe de uma pequena de 10 anos, então um Pokémon vive transitando lá em casa. Se até o Pokémon evolui, por que a gente não pode evoluir? Né? Então, qual que é a função de uma empresa? Gerar valor. É para isso que uma empresa existe. Mas gerar valor para quem, Camila? Para os acionistas? Sim, claro que sim. Faz parte de uma empresa, o papel de uma empresa é gerar valor para o acionista. Valor produtivo? Claro que sim. Nós precisamos de consumidores, precisamos de produtos, serviços. Então, a gente tem que ter valor na área de produção. Gerar valor do emprego? Claro que sim. É um valor importante que as empresas geram. Valor de emprego. Salvar as baleias? Também. É um valor importante quando a empresa tem um aspecto ambiental muito forte. Gerar valor para a sociedade? Sim. Com certeza, sim. Faz parte do papel da empresa. A gente precisa gerar valor para todo mundo. E é isso que a empresa precisa se preocupar nos dias de hoje. Mas por que, Camila? Porque a gente está saindo de uma era que eu gosto de chamar show me the money para uma era chamada show me the value. Me mostra o seu valor. É ele que eu vou comprar. É ele que eu interessa. É a ele que vai mudar o jogo. É ele que vai criar uma posição única e valiosa para você conquistar o mercado. Então, qual que é o seu valor? Nubank. Nosso banco, o maior banco digital, tem 8 para 9 anos, se eu não me engano. O Nubank nasceu dos 3 fundadores que estavam muito incomodados com este mercado. Achavam absurdo as pessoas terem que passar naquelas portas magnéticas. Achavam absurdo a burocracia para conseguir falar com o banco. Achavam um absurdo que uma pessoa não poderia ter só uma simples conta. O Nubank nasceu desse inconformismo. Ele foi o primeiro cartão de crédito de 2 milhões de brasileiros. A gente está falando aqui de uma sociedade absolutamente desbancarizada, que nunca teve acesso a um banco, que não sabia como ter conta num banco. E aí, teve acesso ao seu cartão de crédito. E o Nubank é tão legal, é uma marca tão bem criada, que tem um post que eu amo, eu ponho em todas as minhas palestras esse post, fala assim, gente, o Nubank é tão boa com seus clientes que deveria ser tipo um elogio, saca? Tipo, você está tão Nubank hoje. Quanto tempo uma marca leva para construir isso? Quantas empresas, que não preciso nem citar o nome, com certeza está passando na cabeça de vocês, incríveis, centenárias, não chegaram a esse patamar ainda. E por que o Nubank conseguiu isso? O Nubank hoje é a 9ª startup mais valiosa do mundo. O Nubank não nasceu para ser o banco do bairro. Ele nasceu para ser o maior banco digital do mundo. E se vocês forem olhar tecnologia por tecnologia, eu sou cliente do Nubank também, e eu sou cliente de um outro banco. O app do outro banco é incrível. Nossa, tem tantas coisas. Eu só uso para pagar conta. Eu só uso para pôr meu dinheiro lá e para pagar conta. Então, o Nubank que nasceu do inconformismo tem um propósito tão forte que hoje muda o mundo. Não só dá acesso ao banco, mas muda o mundo pela sua plataforma de negócios. Qual que é o seu valor? Qual é o valor da sua empresa? O principal valor das empresas está na capacidade de transformar a vida das pessoas. E é isso que a gente precisa ter muito claro na nossa vida nos dias de hoje. A gente pode transformar o mundo pelo valor que os nossos negócios causam na vida das pessoas. E falar novamente, qual que é o seu valor? Me mostra o seu valor, porque é ele que eu vou comprar a partir de agora.
eu não compro mais o seu produto ou serviço. Eu compro o valor que o seu negócio impacta a minha vida. Então, seja o impacto. Sabe por que seja o impacto? O mundo está cheio de empresas e pessoas nota 7. A gente precisa ser grande. Não precisa ser a média. A gente tem que ser a nota 10. A gente tem que ser o impacto. E dá para construir negócios assim. E aqui, só um adendo na nossa apresentação, eu queria falar, porque acho que isso é bacana da gente pensar quando a gente está falando de impacto. Por que os nossos consumidores são nossos consumidores? Há duas formas, dentro do marketing, há duas formas bacanas da gente pensar que a gente pode influenciar o comportamento humano. Uma chamada manipulação e a outra inspiração. Como que a gente manipula? Preço, compra, está mais barato. Promoção, compra 3, pague 2, leve 3. Medo, vai acabar, corra. A concessionária adora essa. Vai acabar só neste final de semana. Aspiração, pressão de grupo. Essas são formas que elas funcionam, super funcionam. O marketing está aí há muito tempo para mostrar que essas fórmulas funcionam. Claro que funcionam. Só que elas não geram uma coisa que é muito importante nos dias de hoje. Lealdade. O que inspira seus consumidores é a mesma coisa que impacta a vida deles. E isso cria lealdade. E é dessa lealdade que a gente está falando. É essa lealdade que vai manter, que vai fazer uma pessoa ficar na fila para comprar um telefone 2 noites seguidas para ser o primeiro a comprar o telefone. É essa lealdade que vai falar lá, nossa, você é tão Nubank, que devia ser tipo um elogio. Isso é lealdade. E isso as pessoas não trocam. Lealdade as pessoas não trocam. E é muito diferente de fidelidade, porque a fidelidade está condicionada a um prêmio. Eu vou viajar 10 vezes nessa companhia aérea porque eu vou ganhar mais um voo. Eu vou almoçar 9 vezes nesse restaurante porque eu vou ganhar mais um almoço. A fidelidade está ligada a uma coisa em troca, lealdade não. Quando o cara é leal a você, ele não te troca. Então, a gente está falando de 3 coisas super bacanas, inspiração, impacto e lealdade, que fazem mudar o mundo. Então, a gente está falando de propósito. E aí está um convite para vocês. Faça por propósito. Quando eu perguntei onde está o seu valor, o valor está no DNA das empresas. O propósito está lá, o propósito já existe. O propósito não é uma coisa que é criada pela sua agência de propaganda. Aliás, isso é um erro gravíssimo. O propósito não é esse mainstream que está hoje, que todo mundo fala, salvar o mundo. Não, isso não é propósito. Propósito, só para vocês terem uma ideia, e eu estudo bastante isso, tenho conhecimento tranquilo para falar para vocês, o propósito está há mais de 25 anos na academia sendo estudado o impacto financeiro que ele traz para as empresas. Um propósito, ele nasce dentro da empresa, já está lá. Né? É a gente descobrir quais são os nossos porquês. O Simon Sinek, que tem um TED muito famoso, para quem não viu, depois só me pediu, eu passo o link, ele fala, quando as empresas são reconhecidas pelos seus porquês, elas e seus produtos deixam de ser commodity. Por quê? Porque as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E é isso que a gente precisa ter em lógico, na nossa cabeça, quando a gente fala de propósito. Qual que é o seu propósito? Qual é o propósito da sua empresa, da sua associação? Fica tranquilo, apenas 7% dos CEOs conseguem declarar o motivo pela qual as suas empresas estão no mercado. Acreditem ou não. Você pesquisa, tá, gente? Não é a Camila que está falando, não. Camila, meu propósito é salvar o mundo. O seu e da torcida do Corinthians. Não. Salvar o mundo é consequência do que você faz. Não o porquê você faz. O propósito é o porquê. O que é propósito? Existem algumas definições, algumas muito boas, algumas nem tanto. Eu vou mostrar para vocês e vou compartilhar com vocês a que eu mais gosto. Propósito é razão para ser o que inspira e que fornece um apelo à ação da organização, dos parceiros, das partes totalmente interessadas, os stakeholders da empresa, entregando um benefício para a sociedade, local e global.
Essa é a definição que eu mais gosto de propósito. Razão para ser o que inspira. Qual que é o seu propósito? Vamos mostrar alguns propósitos bacanas que estão no mercado? Airbnb. Airbnb nasceu há 12 anos com o propósito de que você se sinta pertencente ao lugar. Não é um hotel. Ele quer que você tenha aquela sensação de pertencer àquela cidade. Teve um dos maiores IPOs do ano nos Estados Unidos. Teve, né, em 2020, o maior IPO do ano nos Estados Unidos. E sabe uma coisa que é muito bacana do Airbnb, que eu adoro esse dado? 92% do tráfego do Airbnb, o tráfego online, né, onde as pessoas vão procurar sobre o Airbnb, é orgânico, não é pago. Sabe o que isso significa? Enquanto grandes redes de hotéis, enquanto o Booking tem que investir milhões e milhões para que as empresas, para que as pessoas, os consumidores, achem eles no Google, o Airbnb vai de graça. Por quê? Tesla. Acelerar o mundo para uma transição energética sustentável. Eles não vendem carro. Eles querem que o mundo seja cada vez mais rápido para acelerar a transição energética. Ações, notícia de 2020, final de 2020. Ações da Tesla sobem 743% em 2020. A empresa vale mais que 7 montadoras juntas e a cidade já está antigo, tá? Por quê? Só porque faz carro bonito? Porque as empresas, as pessoas, elas querem compartilhar daquilo, elas compartilham do propósito, elas compram o propósito, não o produto. Porque se a Tesla lançar outro produto, as pessoas também vão querer. É assim com a Apple. O propósito da Apple é quebrar o status quo. Isso está lá, mais de 40 anos, eles definiram que é por isso que a Apple nasceu. Do inconformismo de pessoas que perguntavam assim, mas por que uma pessoa não pode ter computador em casa? Foi a pergunta que o Steve fez quando ele criou a Apple. As pessoas podem ter, então vamos criar um computador para que as pessoas possam ter um computador em casa. É inconformismo. Isso fez com que o propósito da Apple acontecesse. Roblox. Para unir o mundo através do jogo. Spotify, desbloquear o potencial da criatividade humana. Dove, criar um mundo onde a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. As empresas mais bem-sucedidas atendem um propósito além do lucro. O lucro é muito importante, não temos que deixar de falar dele. Porque o lucro é eu considero como uma das primeiras ações de responsabilidade social dessa empresa, porque com o lucro ela paga seus funcionários, ela paga seus impostos, ela desenvolve a comunidade. É muito importante o lucro, não dá para deixar de falar dele. Aí vocês vão falar, poxa, Camila, mas isso é novo, né? Esse negócio de propósito, tem uma frase super bonita, é novo. 1914, Henry Ford distribuiu mais de 10 milhões de dólares para os seus funcionários. À época, os funcionários ganhavam cerca de 2,34 dólares por dia de trabalho. E ele passou isso para 5. 1914. Larry Flink, um dos caras mais cultuados no mercado financeiro, gestor de fundos, falou assim, sem o senso de propósito, nenhuma empresa, seja pública ou privada, pode atingir o seu potencial. Jamie Dimon, da JP Morgan Chase, os grandes empregadores estão investindo. Dados, mercado, vamos lá. 53% dos consumidores pensam que as marcas confiáveis, aspas, não estão tão comprometidas em ajudar a sociedade como elas falam. 94% dos consumidores acreditam que as empresas com as quais eles se relacionam devem ter um propósito forte. Quando os consumidores pensam que uma marca tem um propósito forte, é 4 vezes mais provável que ele compre dessa. 83% dos consumidores disseram que a empresa só deveriam ter lucro se também tivesse um impacto positivo. 82% das pessoas acham que é importante que suas empresas tenham um propósito. Esse dado é legal. Para quando a gente vai mostrar para a empresa, esse dado é legal.
Empresas percebidas como tendo um propósito forte cresceram em valor 175%. Propósito sozinho não é suficiente. Sabe o que a gente precisa? Obsessão. E aí eu vou lá na psicologia para explicar para vocês um pouquinho por que disso da obsessão. A obsessão pode nos levar à grandeza. Lembra que eu falei alguns slides anteriores? Grandeza é uma escolha? Esse carinha aqui, que eu sou mega fã dele, falou assim, ó, estamos aqui para colocar uma marca no universo. Caso contrário, por que eu estaria aqui? Obsessão tem o potencial para mudar o mundo. E aí, você aceita, lá na psicologia, falando lá da obsessão de novo, quando você fica obcecado, você aprende a se extinguir as suas distrações e focar. Eu tenho um foco em fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Então, empresas com propósito, elas não são heróis. Essas marcas não são heróis, não são heroínas, mas elas podem ser obcecadas. E aí está a primeira dica que eu queria dar para vocês. O propósito é o coração da empresa. Ele é a sua principal estratégia. Quando a gente tem um propósito muito forte, essa estratégia anda absolutamente sozinha. Só que fazer propósito é fácil, não é difícil. Existem algumas metodologias, algumas formas da gente ajudar as empresas a fazer isso. Isso relativamente foi fácil. O que é difícil? A consistência. A gente tem consistência nisso. Então, qual que é o principal desafio da gente usar a estratégia do propósito? Para mim é a cultura. Cultura corporativa. Por quê? O Drucker falou que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Eu acho que até é bem pior que isso. Cultura são aqueles valores que a gente tem dentro da empresa, né? As ações, como as coisas acontecem. E assim, a cultura não, as empresas confundem muito, né? Cultura não é comunicação interna. Cultura não é a festa da firma. A startup adora essa aqui, ó. Ai, todo mundo com a camiseta igual. Cultura não é camiseta com a marca. Peter Schutz tem uma frase que fala assim, contrate caráter e treine habilidades. Eu costumo brincar com essa frase, falar, contrate valores. São esses valores que vão trabalhar para a sua marca. Sabe por quê? A gente desenvolveu lá no escritório uma metodologia que a gente chama de roda da cultura. Quando eu tenho um propósito muito forte, este propósito move a cultura. A cultura move as pessoas, e as pessoas movem o negócio. Então, quando você tem um propósito forte, o seu negócio anda sozinho. Porque as pessoas estão tão vinculadas dentro da sua cultura, tão vinculadas a esse propósito, elas querem trabalhar neste lugar. Por que existe aquela lista de empresas que a gente quer trabalhar? Por que será? Um monte de gente que quer trabalhar no Google, né? Eu já recebi vários clientes falando assim, eu quero ter um elevador, eu quero ter um tobogã. Não adianta querer parecer com o Google. Difícil é você ter a cultura que o Google tem. Você está disposto? É isso que faz o Google ser uma das maiores empresas para se trabalhar. Aí eu deixo aqui uma dica para vocês, que para mim, nos últimos tempos, a Netflix é um dos maiores exemplos de cultura que a gente tem no mundo. E aí tem o livro do Hyde, tem uns podcasts, depois se vocês quiserem, posso passar tudo isso para vocês, eu tenho esse material. É um grande exemplo de cultura. Eu acho que vale muito vocês lerem para entenderem como ajudar as empresas. E aí tem uma brincadeirinha que eu sempre faço, né? Como que você conhece a cultura da empresa? Como ela trata os seus clientes e a recepção que ela tem. Como ela trata os seus funcionários é o banheiro que ela tem. E como ela trata os seus acionistas é o lixo dela. Se vocês pararem para observar cada empresa que vocês entram, a recepção, o banheiro e o lixo, vocês vão descobrir coisas maravilhosas. E eu, como eu sou uma pessoa super curiosa, sempre olho. Vamos lá. Transforme o seu propósito em inspiração e em valor para que a sua empresa, através da cultura. Aqui estão as duas principais estratégias que eu acredito que vão mudar o mundo, que mudam negócios, propósito e cultura. E quais são os princípios inegociáveis dentro de uma empresa que quer estar no futuro? E aí eu vou passar bem rápido, porque eu já estou estourando meu tempo aqui. A primeira dela é o olhar para o cliente, uma abordagem que coloca o cliente no centro de todas as decisões estratégicas que a empresa toma. Então, colocar o cliente no centro é muito importante. Ele é um princípio dessa empresa. Isso tem que fazer parte da cultura. Tem um material da Century muito
muito bacana que fala sobre isso, que ele fala de business experience, né, falando dentro de uma jornada de customer experience, e ele fala assim, ó, solucionar necessidades humanas em torno de um propósito. Olha, cliente deve ser a principal prioridade e responsabilidade dos seus funcionários. Cada funcionário, cada colaborador da empresa precisa saber o que ele faz para melhorar a vida do cliente. Vou contar um case de 10 segundos aqui. Eu prestava consultoria para uma grande empresa no Rio, e sempre que eu ia lá, a senhora que servia café, reunião com a diretoria, ela me servia primeiro o café. Eu achava isso estranho, porque o diretor estava lá, o vice-presidente estava lá, e por que ela servia para mim? E eu fui perguntar para ela. Aí eu falei, dona Josi, por que você serve o café primeiro para mim? Ué, porque você é cliente. Dona Josi, copeira. Tem empresa que não sabe fazer isso até hoje. As marcas que consumimos são as provas sociais de quem somos, e por isso que o Customer Centricity é tão importante. Sabe por quê? Porque não é mais vestir a camisa da empresa, é tatuar a marca no peito. É dizer que eu sou tão leal a essa marca que eu compro ela sobre qualquer aspecto. Segundo aspecto, princípio que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, questões relacionadas a ESG, que é uma avaliação da consciência coletiva da empresa em relação à sua governança ambiental, social e corporativa. E quando a gente pensa em ESG, é bem natural a gente fazer uma tendência a olhar só para o ambiental, mas, na verdade, esse é um tripé. Ele é ambiental, social e da governança corporativa. E aí poderíamos aqui discorrer sobre todos os aspectos dentro do ESG, mas aí eu quero fazer uma provocação para vocês. Quem fala melhor de governança do que uma associação? Quem pode dar mais exemplo de governança do que uma associação? Quem pode ditar regras de governança? Sugerir condutas? Esse é o papel que uma associação pode fazer. Então, eu acredito que quando a gente tem uma governança forte, tanto os aspectos sociais quanto os aspectos ambientais nunca serão deixados de lado. Eu sei que o ESG tenta equilibrar isso num tripé, mas eu acredito que a governança é o mais forte deles. E o terceiro é a inovação. Não dá para a gente estar no futuro sem inovação. E o que é bacana da inovação? Todo mundo fala, eu preciso inventar um novo iPhone. Não, não precisa. Vou contar o segredo. Não precisa inventar um novo iPhone. Inovação é tornar simples as coisas complexas. Você não precisa inventar roda. Quer um exemplo? Achei maravilhoso, Aline, você falar da união da sua associação com as startups. A gente tem mais de 24 mil startups na América Latina, gente. Em dinheiro entrando, sendo injetado diariamente, ou em outubro, quase 780 milhões de dólares investidos em startups. Essas startups são centros de P&D para vocês. Você não precisa, lógico que, dependendo do porte da empresa, ela precisa ter um centro de P&D. Mas e as startups? Olhem para esse mercado. Busquem inovação no mercado, já está pronto. E eu posso garantir para vocês, porque eu lido com isso há 4 anos, tem empresas incríveis, esperando um investimento, esperando uma parceria com a associação. A gente precisa reinventar a roda? E é uma provocação ao título da minha própria pesquisa. Ou será que é só olhar para dentro? Lembra lá? Criar uma posição única e valiosa? O propósito e a cultura já estão aí. O propósito já existe dentro da organização. Talvez ele precise ser escavado, mas ele já existe. É o porquê que essa empresa foi criada. E a cultura é você montar uma máquina de cultura que funcione, dando, na minha opinião, principal destaque para esses 3 pontos. Cliente, ESG e inovação. E o que minha associação tem com isso? Uma associação só é forte se ela tiver marcas e pessoas, empresas e pessoas fortes dentro dela. Vocês precisam de empresas fortes dentro das associações, assim como profissionais, médicos relevantes dentro das nossas associações. Fortes? Então, aí está o meu convite. Faça mais. Ao invés de só representar e gerar conhecimento, por que a gente também não muda o mundo? Por que a gente não se torna protagonista do nosso setor e convida as empresas a mudar o mundo?
Recentemente, eu tive a honra e o prazer de assistir uma palestra da Yoa Tometi. Ela é cofundadora do Black Lives Matter. E ela falou uma das frases que eu vou levar para a vida. Para a vida, para a vida. Ela falou assim, ó, acredito que nós somos aqueles por quem temos esperado. Todo mundo esperou pela nossa geração para mudar o mundo. Então vamos mudar. Não vai dar para esperar para a próxima. O seu principal valor está na sua capacidade de transformar as vidas das pessoas. Mostre o seu valor. Faça isso valer a pena. E como penúltimo slide, fica aqui uma dica que eu acho que é muito importante. Quando você não tem uma estratégia forte, você certamente vai fazer parte da estratégia de alguém. Não seja essa empresa, não seja esse tipo de pessoa e não seja essa associação. Fica o meu convite. Vamos ser o impacto e vamos fazer algo grande no mundo. Obrigada. Muito obrigada, Camila, maravilhosa. Para quem não está aqui conosco e não vai ter a oportunidade de ver a Camila pessoalmente, interagir com ela, lembrando que a gente vai ter o Meet the Speaker logo, logo na sala de Zoom. Por favor, muito obrigada, pode ir lá. Para você que está em casa, então, não se esqueça, daqui a pouquinho a gente vai ter o Meet the Speaker com os 3 palestrantes da painel número 1 sobre reinvenção, mudança de mindset também. O segundo sobre marketing com o Rodrigo e a Laura. E agora com a Camila lá na sala de Zoom. Então, fique com a gente até o final, que a gente vai abrir essa sala logo, logo. Então, estamos chegando ao fim do evento. A gente espera que vocês tenham curtido tanto quanto eu, particularmente. Eu adorei. Essa palestra, principalmente, foi incrível. Eu espero que vocês saiam daqui com essa mudança, essa vontade de se reinventar e mudar o nosso mercado associativo. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, o Hotel Menati, Tapestry Collection by Hilton, que está nos recebendo, o time da R1, a Events, a Shift Mobilidade Corporativa, ao time de comunidades da MCI, que está nos apoiando super na organização e gestão do evento. Agradecimento ao time especial, ao meu time especial de Content Experts, do Conecta Associações. E não posso deixar de citar, agradecer a minha parceira de trabalho, a Lívia Gonzalez, que está lá na House Mix, liderando o time hoje, que me apoia todos os dias nessa missão e propósito de construir comunidades. Além disso, já quero aproveitar e convidá-los também para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 26 de novembro, o nosso último evento desse ciclo de eventos híbridos, que é o LAMEC Weekend, que vai ser no dia 26 de novembro. É um nosso focado na nossa comunidade do Setor Mais. Então, eu como Community Manager estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Muito obrigada, boa noite.